Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Um fenômeno marcou o início do que viria a se tornar o estopim para a codificação espírita. Em Hydesville, Estados Unidos, 1848, a família Fox presenciou o som de pancadas que eram desferidas contra as paredes da casa em que residiam, sem uma ação aparente. Tratava-se de um fenômeno espiritual. O espírito de um mascate que havia sido assassinado na residência em que moravam os Fox tentava se comunicar. O espírito afirmava que o corpo que havia habitado estava enterrado na adega da casa. Buscas foram realizadas e os despojos mortais não foram encontrados. Nos anos que se seguiram, os acontecimentos ganhariam o noticiário, alçando os Fox a uma certa popularidade. A família se desestruturou. O alcoolismo acabou alcançando alguns de seus membros e os desentendimentos se tornaram constantes. Em 1888, as irmãs Margaret e Kate Fox, numa clara tentativa de desqualificar a outra irmã, Leah Fox, após receberem a quantia de $1.800, declararam que tudo não passava de uma fraude. Um ano mais tarde, quando Margaret e Kate perceberam que não haviam impactado Leah com a denúncia de fraude, mais uma vez voltaram atrás e tornaram a afirmar que o fenômeno era autêntico. Em 1904, o esqueleto, enfim, do mascate foi descoberto. Enquanto esse desenrolar de fato se deu, na França, Allan Kardec, investigando fenômenos mediúnicos, acabou por codificar a doutrina dos espíritos. Se a família Fox viu-se envolta em problemas de toda a ordem, cuja fama e interesses materiais sobrepuseram-se à verdade dos fatos, Kardec também experimentou traições, mentiras, falsificações, acusações por parte de pessoas que o cercaram e que também tinham interesses envoltos em orgulho, vaidade e ganhos materiais. Entre os maiores opositores de Kardec figuraram Lemarie, que sucedeu o codificador na administração das empreitadas espíritas, e um importante e abastado advogado, o senhor Roustang, que comprou, através de sua fortuna, o acesso de suas obras literárias no espiritismo nascente. De lá para cá, ao lado dos infindáveis benefícios científicos, filosóficos e espirituais que se deram, graças à fé raciocinada espírita, muitos foram aqueles que também se desestruturaram com a possibilidade de alcançar fama, poder e dinheiro através de obras e feitos ditos espirituais. E tal se dá até os dias de hoje. São falsos médiuns ou médiuns equivocados e obsedados que não medem esforços para alcançar seus objetivos materiais. Alguns destes irmãos, adoentados pelo orgulho e vaidade, acabaram por fundar obras ditas espíritas e arrastam junto de si pessoas que, boa parte das vezes, bem intencionadas, se equivocam pela habilidade destes falsos profetas em seduzir as massas e tirar destas os benefícios que buscam. O mundo maior em debate de hoje é sobre mediunidade e charlatanismo. Os eventos paranormais que envolvem mediunidade e contato com os espíritos despertam muita curiosidade na maioria das pessoas. Mas será que dá para acreditar em tudo e todos que dizem ser médiuns?
dos marcos negativos na história do espiritismo francês foi a Fotografia dos Espíritos, publicada na Revista Espírita em 1875. Após o desencarne de Allan Kardec, sua esposa Amélie Gabrielle Boudet é enganada por um fotógrafo charlatão que sobrepõe sua fotografia com uma imagem de Kardec, afirmando e mostrando à sociedade francesa que o espírito do codificador da doutrina espírita apareceu naquele momento. A edição da Revista Espírita em questão foi marcada pela fraude das fotografias, o que resultou em uma crítica fervorosa e um combate ao espiritismo pela opinião pública francesa e mundial da época. O que é importante é que quando você faz uma produção de qualquer fenômeno, né, de ordem espiritual, psíquica, que haja uma investigação criteriosa, mesmo aqueles que são espíritas. O fato de se apresentar um fenômeno, nós precisamos, até por herança do critério que Allan Kardec nos deixou, de ver aquele fenômeno de uma maneira parcial, nem usar da má fé, dizendo antecipadamente que aquilo não é fato, nem de uma boa fé antecipada sem antes investigar, mas usar a razão, usar o bom senso. E para debatermos o tema de hoje, inicialmente recebemos Guilherme Velho, palestrante e escritor espírita. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos, aos nossos amigos espíritas, aos irmãos aqui da TV Mundo Maior. É um prazer estar aqui. Boa noite ao meu querido amigo e irmão Orlando Noronha. Marilene, um prazer. É uma honra. Muito bom, a honra é nossa. E também trazemos a presença do estudioso da doutrina espírita, escritor e médium de psicografia, Orlando Noronha. Boa noite, Orlando. Boa noite, André, todos presentes. Uma alegria muito grande estar aqui no programa TV Mundo Maior. Um abraço a todo o nosso movimento espírita e estamos aqui muito felizes para poder cooperar. Felicidade é nossa. E também recebemos hoje a participação da médium de psicografia e trabalhadora do Centro Espírita A Caminho da Luz, Marileide Santos. Boa noite, Marileide. Boa noite, André. É uma grande alegria estar aqui com vocês, poder falar desse trabalho maravilhoso que nós realizamos na nossa casa, né, que leva tanto consolo às pessoas, né, é muita alegria estar aqui com os nossos colegas, com os nossos amigos que eu acabei de conhecer e é isso. Alegria inteiramente nossa, né? Vamos estudar a mediunidade. E por fim, mas não menos importante, ela que é de casa, Mariana Friedman. Boa noite, Mariana. Boa noite, André. Boa noite a você que está em casa com a gente hoje. Bom, você que quiser participar do programa de hoje, pode mandar sua mensagem, sua crítica ou a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 011 99643 3827. Também pelo telefone 011 2086 4378. Mais uma vez, 011 2086 4378. Nós estamos também ao vivo pelo Facebook da TV Mundo Maior e também pelo YouTube da TV Mundo Maior. Lá você pode participar também, mandar sua pergunta, sua crítica e sua sugestão ao vivo. É com você, André. Muito bem. E hoje também gostaria de mostrar para vocês o livro Psicografia, Casos Investigados, né? O livro é do nosso querido amigo Guilherme Velho e, enfim, o livro pode ser encontrado aonde, Guilherme? Olha, esse livro a gente praticamente que já esgotou e estamos lançando agora, mês que vem, o nosso segundo livro, que é uma obra mais aprofundada. Vamos ter 5 casos investigados do médium Orlando Noronha e 2 casos, um do médium Newton Souza, do Ceará, e o outro do Alaô Borges, de Minas Gerais, de Uberaba. Então a gente pretende inclusive fazer o lançamento aqui em São Paulo no mês que vem. Muito bom. Ô Guilherme, você tem se dedicado a estudar os fenômenos mediúnicos, especialmente a psicografia, né? No geral, o que você tem se deparado através das suas pesquisas?
Tem muita gente fraudando a mediunidade? Olha, na verdade, quando nós entramos para fazer, para construir essa obra, o nosso intuito foi legitimar a imortalidade do ser humano, né, através do fenômeno da psicografia. E ao longo de 2 anos e meio, 3 anos, nós tivemos contato com cerca de duas dúzias de médiuns, mais ou menos, no Brasil e fora do Brasil. E encontramos médiuns incríveis, fazendo um trabalho muito sério, né? E, para nossa surpresa, tivemos também o desprazer de nos depararmos com situações um tanto que... Quer dizer, não era o objetivo. Não era o objetivo. A gente entrou nisso para legitimar os médios sérios. Tanto é que eu sou amigo de todos eles, quer dizer, dos médios que são médios, são todos meus amigos. Inclusive, o Orlando, a gente tem uma amizade quase que nos falamos quase que diariamente. É o Newton Souza, do Ceará, que é uma pessoa que tem um trabalho lindo, um trabalho de caridade, um trabalho, uma escola, um trabalho que ele vem desenvolvendo de amor, de doação. Agora, o interessante, André, é o seguinte, que a gente vai estudar Kardec, a gente olha na codificação, no livro dos médiuns, que é um livro tão pouco lido dentro da casa espírita, infelizmente, você vê que aqui Kardec escreveu 2 capítulos sobre fraudes e mistificação. Ele sabia... Ele sabia, tanto é que você vê lá na pergunta 313, que Kardec, ele fala claramente, ele diz que para sermos severos quanto a essa nova indústria, quer dizer, ele chama a fraude em meados do século XIX de nova indústria. Então você imagina naquela época que não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha rede social, não tinha nada, e Kardec já chamava a fraude de indústria. Quer dizer, você imagina hoje, com rede social, com tudo, mas isso não macula a mediunidade. Sem dúvida. Porque isso é uma coisa da natureza humana, da nossa inferioridade, porque você vê, existem falsos padres pedófilos, pastores que tiram dinheiro, você vai denegrir a imagem de uma instituição como uma igreja católica. Sem dúvida. Por conta de um indivíduo ou de outro, não vai. Então, isso é da natureza humana. Sem dúvida. O Kardec era um profundo conhecedor da natureza humana. E só para concluir essa abordagem, ele, na pergunta 317, ele nos orienta como agir diante dessa situação. E está lá claramente, o telespectador pode abrir o livro dos médiuns agora e ver. Pergunta 317, ele fala que quando for encontrado um médium, for apanhado com a boca na botija, fraudando, que é um dever de todo espírita ou espiritualista, desmascará-los ou infamá-los. Isso é um dever. Kardec deixa muito claro isso. Para o bem da doutrina, né? Claro. Pro bem da doutrina. Orlando, um dos mais respeitados médiuns, né, do último século, né, respeitado e amado por muitos de nós, nosso querido Chico Xavier, que fez um trabalho incrível, especialmente no campo da psicografia. Enfim, ele atuou em várias áreas, mas especialmente no campo da psicografia. Mas ele não foi poupado por algumas criaturas, né? Se a gente procura aí na literatura, na internet, a gente vai ver que vários foram as pessoas que acusaram-no de fraude, de aquilo ser um embuste, né? E uma parte das pessoas que fazem esta acusação, que a nosso ver não tem nenhuma veracidade, citam as famosas entrevistas que eram feitas antes do encontro com aqueles que vão buscar a mensagem psicográfica, né? Você tem ideia se essas entrevistas de fato se davam? E no seu caso, essas entrevistas, elas se dão antes da psicografia? Como é que é esse processo? Eu tive oportunidade, desde 1980, a visitar o Grupo Espírita da Prece em Uberaba. Portanto, eu vi e presenciei várias reuniões com o nosso querido Chico Amor Xavier. E realmente, às sextas-feiras, um grupo de pessoas pegava uma senha e a partir das 14 horas no Grupo Espírita da Prece, ele efetuava um encontro, um acolhimento, que podemos dar o nome de entrevista ou registro, não é? E ele, com uma plancheta, realmente, ele anotava informações básicas, né?
Então, Só pra gente, informações básicas, é o nome, é o nome, do pai porque da mãe. não era só mensagem. Sim, Pessoas iam buscar por saúde, sim, por problemas pessoais, né? sim. E ele fazia essas anotações. Eu tive uma experiência quando nós levamos o senhor Francisco Reis Escobar, daqui da cidade de Osasco, a qual eu sou natural. Ele havia perdido, entre aspas, o filho num acidente de moto. Ele estava desesperado. Claro. E nós, em 1986, adentramos a casa do Chico. Para ele, várias pessoas ali conversavam com o Chico, ele conversava, não é? E o seu Francisco se achegou num certo momento para falar com o Chico. E o Chico falou para ele assim, você então perdeu o seu filho. Aí o seu Francisco comentou a respeito da situação que o levava ali. E o que me chamou a atenção, que é esse link que é feito no registro, é que o Chico começou a disparar nomes. Quem era fulano, quem era ciclano. Isso sem entrevista. Sem entrevista, ali. E o seu Francisco simplesmente ia comentando, é meu avô, o meu tio, o meu sogro, a minha sogra, que eram espíritos já desencarnados, né? Ao final desse contato, muito rápido, não é? Chico não perguntou mais nada, não houve nenhum contato mais. À noite, no sábado, isso foi na sexta, no sábado à noite, veio a mensagem do filho do seu Francisco, com mais outros detalhes e informações que foi obtida na chamada entrevista. Então foi assim que eu aprendi a trabalhar com a psicografia, porque na realidade, por isso que eu não chamo o termo entrevista, porque entrevista pode dar um sentido de fazer uma anamnese, né? Nós usamos a terminologia registro, para evitar, para tentar distinguir essa situação. O registro, a entrevista, ao contrário do que o médium irá buscar de informação de quem está pedindo, ao contrário, ele irá repassar o que está ocorrendo no ambiente espiritual, quando assim é permitido, de fatos atinentes àquela situação que a pessoa está buscando, como nomes, situações, trejeitos, enfim. Muitas vezes essa pessoa não irá nem receber a mensagem grafada. Ela já recebeu ali no registro um comunicado onde se identifica pelos fatos, não é? Que realmente é aquela personalidade do ente querido que desencarnou e eles estão buscando, né? Então, nas nossas atividades, nós fazemos desta forma, com esse objetivo. Não para capturar informações, mas se o telefone tocar de lá para cá, como dizia Chico... Para facilitar a ligação. Assim dizer. É fazer o link. Porém, o Chico, muitas vezes eu presenciei, ele psicografou sem ter contato. Eu lembro de uma situação, se me permitem, a reunião já estava 2 horas, o Chico psicografando. Quando adentrou o recinto do Grupo Espírito da Prece, uma senhora muito chorosa. E ela se assentou perto ali onde eu estava e ela começou a chorar, porque ela tinha perdido o voo e chegou atrasado e não conseguiu falar com o Chico. E as pessoas foram acalmando e ali o Chico missionariamente psicografando. Bom, a mulher acalmou, encerrou-se a reunião. Chico tomou um chazinho para se recompor, e a primeira mensagem era do filho dela, inclusive o filho abordando, vi seu desespero no avião, preocupado, enfim, era um verdadeiro show. Então o Chico também, em várias situações, agia sem o contato, mas não era algo pontual. Muito bem. Guilherme, existe uma forma das pessoas se precaverem para não caírem em um embuste mediúnico? Olha, existe sim, mas a gente pode dizer a vocês o seguinte: quando uma mãe está ali sofrida, né, com a perda, entre aspas, de um ente querido, ela vai em busca de uma carta, e é muito difícil
para uma mãe separar o que é uma carta autêntica do que é uma fraude. Porque o que a gente está vendo aí? Com o advento das redes sociais, tem uma turma tirando essas informações das redes sociais e colocando ali nas cartas. Existem algumas, para a gente que está nisso já há algum tempo, a gente não tem dificuldade em diferenciar. Mas a gente pode orientar as mães, pode dar alguns toques, né? Se a gente pode dizer dessa forma. Muito bem. Por exemplo, o médio autêntico, ele está aberto à pesquisa. Ele quer entender o que se passa com ele. O Orlando foi pesquisado, o Chico Xavier foi pesquisado, Várias o Milton vezes. Souza e tantos outros, Várias vezes. o Borges e tantos outros. Porque eles querem entender o que se passa com eles. O médio charlatão, ele não topa a pesquisa. Ele se fecha para a pesquisa. Ele alega que o trabalho dele é um trabalho de consolo, não é um trabalho para ser pesquisado, é um trabalho sagrado, que o mentor não deixa. Então esse é o argumento, né? O interessante é que Kardec manda que a gente investigue, orienta que a gente investigue, que a gente deva rejeitar 9 verdades para não aceitar uma mentira. Então como é que essas pessoas dizem seguir Kardec, se não se deixam pesquisar? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito interessante, o médium que a gente está vendo, essa turma que está fraudando, são pessoas que não fazem, ele chama o registro, né? Eu chamo de diálogo evocativo. Né? No questão de Chico, ele anotava, na pesquisa que a gente fez dos 2 anos e meio, ele anotava o nome da pessoa, a data de nascimento e a data de desencarne, data de morte. Na maioria dos casos, ele fazia isso. Ele deu muitas cartas sem ter o contato, sem ter o diálogo evocativo. Mas era uma exceção, não era regra. Na maioria das vezes, ele fazia, ele se tinha necessidade, porque ele dizia que ali ele colocava a atenção da consciência naquele papel, e ali na mente, ali ele ia buscar, ele estava ali, tinha uma energia ali, que era o endereço onde a mente ia tentar ver a possibilidade do telefone tocar de lá para cá. Então Chico, que era a nossa maior antena, tinha essa necessidade. Então a gente vê indivíduos fazendo isso. Muito embora eu conheço médios que dão cartas sem ter contato, médios mecânicos, como o Zé Araújo, que faz isso. A própria Dona Célia, do Rio de Janeiro, que também fazia. Mas era um caso à parte, eram exceções. E o que acontece? Esses médios que não têm contato, a gente descobriu que eles avisam que vão para determinado lugar. Eu vou para Uberaba. Aí ele avisa, põe na rede social, põe na página dele. Então as pessoas de Uberaba, lá do centro da casa tal, começam a entrar, dizer que vão estar presentes e tal. Então ele automaticamente, quando você curte a página dele, ele já tem todo o seu perfil. Ele já tem a possibilidade de ver todas as suas informações, saber quem é o ente querido, saber tudo. Então ele prepara a carta já dali, a carta já sai preparada. E ele tem um tempo, porque geralmente essas palestras, essas psicografias, ele não faz todos os dias. Ele marca cada 30 dias, 20 dias, um mês. Então dá o tempo dele decorar tudo com a memória fotográfica, que é uma coisa que a gente que estuda a mente, a gente entende como funciona, não é nada do outro mundo. Ele consegue chegar lá e levar a informação. Por isso que as pessoas falam, mas eu não sabia, ele não sabia que eu estaria presente. Porque a vontade de crer é tão grande, a dor é tão dilacerante, Sim. que as pessoas mentem para elas mesmas. Eu tenho um caso de uma mãe, são vários casos, eu tenho um que eu tenho filmado, gravado, que ela me deu autorização para investigar a carta dela, nós investigamos a carta dela, e eu encontrei a carta dela toda na rede social, uma viúva, e eu perguntei para ela, você avisou? O médium sabia que você ia estar presente? Eu disse, não, eu não avisei nada, ele não sabia que eu estaria presente. Você publicou alguma coisa? Não. Aí eu tirei o print da publicação e mostrei para ela. Mas você avisou há 5 dias antes, você avisou que ia estar lá? Ela olhou e disse, mas minha carta é autêntica e não quero que você pesquise mais nada não. Sim, sim. Então assim, a vontade de crer, O a dor é tão envolvimento dilacerante é muito que grande, ela mente para ela mesma. É como um náufrago em alto mar, que passa ali o pedaço de madeira, ele se segura, porque a dor é insuportável. Sim. Só sabe quem passa. Eu nunca perdi filho, mas eu convivi com muitas mães, muitos pais que perderam os filhos, e a gente, de alguma forma, a gente pôde sentir o que é isso. Sim. Então, estão brincando com a dor Com a mais dor dilacerante. Então, esse é um ponto. O terceiro ponto é o seguinte, você vê médio dando número de CPF, número de placa de carro, número de telefone celular. Chico nunca fez isso. Então, você vê, se o médio ele consegue produzir algo maior do que Chico, é muito simples, que pesquisa científica também é bom senso. Se o rapaz, o médio consegue produzir algo maior que Chico, das duas, uma. Ou ele é maior do que Chico, ou é uma fraude. Não tem uma terceira opção. E só para concluir, o interessante é que esses médios que dão número de CPF, que é uma informação tão precisa, são todos médiums monógrafos.
Ou seja, é um médium que não muda a caligrafia, ele mantém a letra em todas as psicografias. O Orlando Noronha, que está aqui, é um médium semimecânico, ele muda a caligrafia de acordo com o espírito. Ele consegue entrar numa sintonia com o espírito a ponto de a escrita sair parecida, às vezes até igual, e a assinatura, em alguns casos, vir semelhante, como o Chico fazia. O Newton Souza faz isso. Então, esses médiuns que conseguem produzir um fenômeno tão grande, deveriam também, já que conseguem dar o nome, o CPF do espírito, como é que não conseguem nem copiar o tipo da letra, o tipo de assinatura? Orlando, de que maneira as mensagens chegam até você? Você percebe uma mudança neuroquímica cerebral? Que tipo de sensações você está? Você está presente ali? Você está em estado sonambúlico? De que forma que isso se dá? Não, eu entro fazendo uma análise, né? Tentando compreender a minha questão, eu percebo quando eu chego para a reunião e quando eu inicio a reunião. Conforme vai iniciando a reunião, eu vou percebendo que o meu estado mental, não sei se é o termo correto, ele se alonga, ele se expande. Talvez pelo conceito de que o perispírito, no transe mediúnico, ele expande, né? Para poder ter o intercâmbio. Sim. Então, essa sensação eu sinto assim, mas sem perder a minha consciência. Entendi. Muito bom. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Mundo Maior em Debate, hoje falando sobre mediunidade e charlatanismo. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Já retornamos.